Vamos lá. Vamos dar continuidade então ao Evangelho de Mateus, na visão espírita, utilizando a versão do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias. Tá? Hoje nós vamos falar então sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Está no capítulo 20, vamos pegar o comecinho, né, do capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Que Jesus então começa a dizer: pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Jesus sempre usava essas imagens, né, da seara, né, aquelas imagens ligadas à agricultura, à produção, né, ao plantio, à colheita, imagens muito comuns que ele utilizava para que houvesse uma base de aprendizado, de imagens já existentes na mente das pessoas, né? Eram pessoas simples, né? Algumas cuidavam de hortas, outras pescadores, outros agricultores, né? Pessoas, trabalhadores comuns, né? Assim como nós o somos, talvez não mais ligados propriamente à terra, mas ligados às atividades comuns do dia a dia, né? Mas aqui ele compara o reino dos céus. Mais uma comparação, ele usa de algumas comparações para dar uma imagem do que é o reino dos céus. Como é que ele vai dizer como é que é o plano espiritual? Como é que são os procedimentos que nós temos que utilizar para conquistar uma vida melhor? Então ele vai utilizando dessas imagens. É semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, esse senhor saiu para buscar trabalhadores. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu coloquei uma nota aqui, do capítulo 20, quando o Henry Heine, numa mensagem, Instrução dos Espíritos, a respeito dos trabalhadores da última hora, ele fala assim, olha, Moisés, os profetas, os apóstolos, os mártires e padres da igreja, os sábios, os filósofos e finalmente os espíritas. Então nós vamos ver essa sequência de trabalhadores que foram chamados. Tá? Aqui ele colocou um resumo, na mensagem dos trabalhadores da última hora, mas ele colocou um resumo de como é que foi historicamente esses trabalhadores que foram sendo chamados. Então cada um a seu tempo foi sendo convidado para trabalhar na vinha do Senhor, que é o planeta, que são as relações, a mudança moral, a necessidade de transformação moral da humanidade, o desenvolvimento da cultura, das religiões, da filosofia, todo esse avanço moral e intelectual que nós tivemos que passar ao longo esses milhares de anos, na verdade, Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. 1 denário, tinha um valor, era um valor por 1 dia de trabalho, era um valor convencionado para 1 dia de trabalho. Então, uma moeda que era dada, tinha um valor relativo a 1 dia de trabalho. Então, ele ajustou com os trabalhadores 1 denário e os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, então, eles contavam a primeira hora das 6 horas, o alvorecer, o nascimento do sol, então eles contavam como sendo a primeira hora. Então, na 3ª hora, 9 horas da manhã, depois que alguns trabalhadores já estavam na vinha, ele viu outros que estavam de pé na praça desocupados. Então, ele viu outros trabalhadores. Então, vocês lembram daquela sequência de trabalhadores que foram sendo chamados. Primeiro vieram Moisés e os profetas, cuja tradição remonta a milhares de anos antes de Jesus. Moisés viveu praticamente 2.000 anos antes de Jesus.
Tá? Se não foi isso, foi próximo disso, né? Os profetas, alguns 400 anos, outros 800 anos antes de Jesus, e todos vieram trazer a sua contribuição. E toda essa contribuição foi valiosa. Tanto que Emmanuel diz, no livro A Caminho da Luz, que sobre o Antigo Testamento, por exemplo, ele diz que existe uma perfeita comunhão, um perfeito ajustamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, uma profunda relação entre o Antigo Testamento e o Novo. Só que, para nós entendermos essa junção, nós teremos que entender os códigos que fazem parte do Antigo Testamento. Porque é cheio de códigos. Ele até cita a ciência secreta dos judeus, tal. Quem estuda Kabbalah vai adentrando mais esses códigos, né? Não tem sido propriamente objeto de estudo no meio espírita, nada impede que o seja, né? Emmanuel até diz que nós devemos estudar, aprofundar, né, nesse conhecimento do Antigo Testamento também. Tá? Tem muita gente que nega uma coisa, nega outra. Nós não precisamos negar nada. Nós temos que estar abertos a todo o manancial de conhecimentos que nos chegam, né? Tudo é motivo de aprendizado, de crescimento, né? Então ele saiu por volta da 3ª hora, das 9 horas da manhã, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. Devia ser a gente lá. A gente ainda não, a gente não tinha chegado. Ai, ai, né? E disse a esses: ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. Então ele combinou um denário com os primeiros, depois esses, às 9 horas da manhã, vocês vão lá trabalhar, o que for justo eu dou para vocês. Né? O que vocês merecerem, eu vos darei. E eles foram, novamente saindo por volta da 6ª hora, meio-dia. Tá? Estava precisando de mais trabalhadores, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então o Senhor lá saiu a buscar novos trabalhadores. Né? É interessante que, como a verdade é progressiva, e como nós vamos descobrindo a verdade, nós vamos saindo das questões mais superficiais da vida, nós vamos despertando para o conhecimento superior progressivamente. O Pedro Ouspensky, né, reproduzindo o pensamento do Gurdjieff, ele falava que existe o homem do queixo para baixo e o homem do queixo para cima. O homem do queixo para baixo tem todas as funções fisiológicas, come, dorme, faz sexo, né, mas não exercita muitas funções superiores. E o homem do queixo para cima, ele tem todas as outras funções, homens, mulheres, mas ele também pensa. Joana de Ângeles, ela diz no livro Ser Consciente, que pensar corretamente, né, muitas vezes nós pouco fazemos. Tá? A gente acha que está pensando, mas muitas vezes nós não estamos pensando de forma correta. Por quê? Porque muitas vezes, muito frequentemente, a gente apenas reproduz um discurso. A gente escuta uma coisa aqui e passa para lá, como se fosse material de exportação, né? Eu pego daqui, passo para lá. Aí eu falo assim, bom, eu só estou vendendo do tamanho que eu comprei. É assim que a gente fala às vezes? Só estou vendendo do tamanho que eu comprei. Quer dizer, eu peguei daqui e pus para lá. Eu escutei aqui, Jornal Nacional, internet, não sei o quê, e já passei para os outros. Como se fosse verdade, inclusive, né? E aí ela diz, a Joana de Ângeles diz, que nós temos que pensar. Nós vemos algo, nós ouvimos algo, nós lemos algo, vamos analisar aquilo. Aí sim, o exercício do pensamento, o exercício do discernimento, da análise, da compreensão. E aí, se for o caso, passar para frente, se for uma coisa boa. Tem aqueles 3 crivos que o Sócrates utilizava lá. Né? O Sócrates, o filósofo, né? Diz que um dia chegou um discípulo dele e falou assim, Senhor, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Chegou todo empolgado lá, porque queria contar uma novidade para o Sócrates. Aí, o que Sócrates fala? Fala, você já passou
isso que você vai me falar pelos 3 crivos. Aí o discípulo fala, mas quais 3 crivos que eu nunca vi falar, né? Aí ele explica, você já passou pelo crivo da verdade. Você tem certeza que isso que você vai me falar é verdadeiro? Né? Olha quantas vezes que a gente fala as coisas por falar, e às vezes como a gente ouviu a coisa, mas será que a pessoa que nos falou estava falando a verdade? Ou estava falando uma percepção que ela tem da verdade? É diferente às vezes. A percepção que nós temos e a coisa como aconteceu de verdade. Né? Então, primeira coisa, o crivo da verdade. Se não for verdadeiro, não me fale. Você tem certeza que é verdade? Né? Aí o segundo crivo. O crivo da bondade. Isso que você vai falar, você vai estar sendo bom? É bom você falar isso para mim? Vai me fazer melhor? Vai te fazer melhor? Né? Você vai ser bom com a pessoa que você vai falar, às vezes de alguém? E é bom que você fale isso? Se não for bom, uma coisa boa, não quero saber. Né? E o terceiro crivo é o crivo da utilidade. É útil isso que você vai me contar? Vai ter alguma função na minha vida? Vai ter alguma função na sua vida? Não é? Tem uma utilidade isso? Os Espíritos dizem que nós costumamos gastar, isso na obra do André Luiz a gente vê, né, num dos livros dele, que a gente costuma gastar mais de 70% do nosso tempo em conversações inúteis. Ele fala assim, que isso nas instituições respeitáveis, mais respeitáveis. Imagina as menos respeitáveis, né? Mais de 70% em conversações inúteis. E na mesma passagem ele diz assim, que dificilmente um grupo de 5 pessoas conseguiria manter aqui na Terra uma conversação elevada por mais de 5 minutos. É uma coisa para a gente pensar, né? Quer dizer, será que a gente consegue num grupinho? Se encontra um grupinho lá no mercado, né? E vamos conversar, sustentar por mais de 5 minutos uma conversação elevada. Né? Vamos observar isso, se a gente tem conseguido. Porque a gente já começa a reclamar do governo, já começa a falar mal do tempo, não é? E um conta das dores que está sentindo aqui, ali, aquela competição de quem está mais doente. Então, muitas vezes a gente perde um tempo enorme, né, com coisas sem sentido. Né? E aí, então voltando aqui à parábola dos trabalhadores da vinha, novamente saindo por volta da 6ª, na meio-dia, né? E depois à 9ª hora, 15 horas da tarde. Você vê que estava precisando de trabalhador ainda, né? E aí o senhor da vinha lá estava buscando novos trabalhadores e procedeu da mesma forma, né? Tendo saído por volta da 1/10 hora, 5 horas da tarde, às 17 horas, quer dizer, ainda estava precisando de trabalhadores. Nós vamos despertando, eu estava falando, nós vamos despertando devagarzinho para a realidade espiritual e nós começamos a trabalhar. Eu falei do homem do queixo para cima, o homem do queixo para baixo, né? Queixo para baixo, e a gente vai despertando para o trabalho. Por isso é que todas essas horas o Senhor da vinha está precisando de trabalhadores. E todos aqueles que se dispõem a trabalhar são bem-vindos. Ninguém é desprezado, né? Todos que têm boa vontade, todos que se esforçam, são bem-vindos. O problema, até como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o problema é que às vezes a gente usa mal o tempo que a gente tem. Além da gente não estar trabalhando, quantas vezes nas encarnações passadas nós estávamos induzindo os outros ao erro, nós estávamos maltratando as pessoas, torturando as pessoas, quando não roubando, matando. Né? Nós não lembramos do nosso passado, via de regra, né? A não ser uma ou outra pessoa que às vezes tem em sonhos, recordações do passado, né? Ou até acordado, às vezes tem flashes assim do passado. Né?
Mas, via de regra, nós não nos lembramos. Por quê? Para termos condição de viver uma nova vida. Porque se fôssemos lembrar das várias encarnações que já tivemos, a gente talvez não tivesse nem condição de viver bem essa vida. Porque a gente estaria tão torturado pelas coisas que já fizemos, que nós nos desestruturaríamos. Por isso que a reencarnação é uma bênção, né? A gente aprende no Espiritismo que a reencarnação é uma bênção, o esquecimento é uma bênção. É uma bênção que a gente recebe. Por quê? Porque nos dá chance de nos reaproximarmos, às vezes, de antigos desafetos, que podem ressurgir até na própria família, em alguns momentos, né? Ou como pessoas do nosso trabalho, da nossa convivência. E graças a Deus que a gente não lembra claramente das coisas. Porque até sem lembrar claramente, já surge uma certa antipatia, ou surge uma certa paixão, você não sabe de onde que vem, ou surge um apego, uma coisa, um sentimento de posse, né? Tudo isso pode acontecer com a gente. Né? Imagina se a gente lembrasse do passado com clareza. Seria muito difícil. A gente estava lá no plano espiritual, a maioria de nós estávamos lá no plano espiritual atormentados pelo passado. Nós estávamos lá, Senhor, ajoelhados lá pedindo, pelo amor de Deus, Senhor, me dá um novo corpo, me faz esquecer, eu não aguento mais ficar lembrando do que eu vivi. Me dá uma oportunidade de esquecer, né? Me dá a oportunidade de recomeçar. Eu quero uma nova família, eu quero uma nova chance de ser feliz, então me dá essa chance. Né? A gente suplicava isso lá no plano espiritual. Aí chega aqui e a gente fica perguntando, por que eu não lembro do meu passado? Seria tão mais fácil se eu lembrasse do meu passado. Né? Às vezes a gente fala isso, seria tão mais fácil, porque eu não entendo, porque eu estou sofrendo. O que a gente está sofrendo não é nada. Perante o que já fizemos, perante as coisas já ocorridas, não é nada, podem ter certeza absoluta. A gente está pagando parcelado o que a gente comprou lá por atacado. A gente está pagando parcelado, suaves parcelas aí, né? Então, somos esses trabalhadores que, à medida que vamos despertando, vamos sendo admitidos na seara do Senhor, né? Então ele perguntou, por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? 5 horas da tarde lá, o pessoal na praça lá, de mãos cruzadas, esperando alguma coisa, né? Por que vocês ficaram aí o dia inteiro de pé desocupados? Tá? Aí no Evangelho, na mesma mensagem do Henri Heine, né? O Espírito, né? Ele diz, os espíritas que vieram por último foram anunciados e preditos desde o advento do Messias. Eles receberão a mesma recompensa que foi dada aos que chegaram primeiro, diz o Henri Heine. Primeiro Moisés, né? Moisés é tido dentro do Espiritismo com a primeira revelação. Moisés, os profetas, a primeira revelação, né? É lógico que existiram outras revelações, né, dentro do budismo, do islamismo, de várias outras vertentes aí, muito boas, importantes, né? Quanto aprendizado a humanidade teve ao longo desses milhares de anos, né? Mas a gente tem, os próprios Espíritos nos disseram, a primeira revelação, Moisés e os profetas. Né? Veio trazer a crença no Deus único, tá? Porque haviam crenças particulares baseadas em vários deuses, por exemplo, os romanos, né, acreditavam em vários deuses, os gregos também, toda a mitologia grega, que é um manancial muito interessante e importante de conhecimentos, nós devemos estudar mitologia grega. A base da nossa psicologia, nós vamos entender estudando mitologia grega, diz até a Joana de Ângeles. É a base do nosso psiquismo, a mitologia grega, tá? Todos aqueles arquétipos, aqueles modelos de comportamento que foram descritos, né, na mitologia grega. Mas, depois a segunda revelação. Qual que é a segunda revelação? Eu preparei tudo aqui, o microfone.
Esqueci de passar o Felipe. Depois de toda a mão de obra que eu tive ali atrás, acabei esquecendo de passar. A segunda, quem precisar comentar alguma coisa, quiser perguntar, né, o Felipe está ali com o microfone, é só levantar a mão, né? Para o pessoal da internet ouvir também a participação de vocês. A segunda revelação, qual que foi? Jesus, né? A segunda revelação foi Jesus. Então ele veio trazer, né, ele mesmo diz, eu não vim destruir a lei, mas fazer com que ela se cumpra. Porque os 10 mandamentos e todo aqueles conceitos elevados de vários profetas, né, que vieram, né, Isaías e vários outros, né, foram a base que nós precisávamos para termos condição de entender Jesus. É a base para entendermos Jesus, não é? Então Jesus, ele veio não para destruir tudo que já tinha sido dito, mas para complementar, para aplicar, né? Por isso que em vários momentos da vida de Jesus, ele faz referência ao Antigo Testamento. Ele faz referências a Isaías, as profecias, né, que Isaías fez, foi um dos que mais falou sobre a vinda do Messias, né, que era Jesus. Então estava predito já que primeiro veria Elias, que foi um dos profetas também, né? Depois veria o Messias. E aí os discípulos perguntam para Jesus, mas primeiro não veria o Elias? Como já foi dito no Antigo Testamento? Aí Jesus fala assim, pois eu já digo que Elias já veio. Elias já veio. Elias tinha vivido aí alguns séculos antes de Jesus. Mas na profecia falava que Elias voltaria. Reencarnação. Reencarnação na Bíblia. Né? Você está falando que Elias voltaria, Elias que já tinha vivido reencarnação na Bíblia. Pois eu já digo que Elias já veio e não o reconheceram. E fizeram com ele o que quiseram. Né? E aí está lá na Bíblia. E os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. João Batista que era primo de Jesus, que batizou Jesus no Rio Jordão. Então, João Batista era a reencarnação de Elias. Né? Então, tem várias pontes aí do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Então, Jesus deixando claro que essa segunda revelação, que a Boa Nova, o Evangelho que ele trazia, né, agora trazendo não apenas a ideia do Deus único, mas já em cima desse pensamento do Deus único, a ideia do Deus Pai. A ideia do Deus Pai. Porque se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente vai ver o Deus visto muito a maneira de como era a mentalidade da época. O meu Deus lutando contra o seu Deus, e vamos ver qual Deus é maior. Né? Aí faz as oferendas para um Deus, o outro faz oferendas para outro Deus, e ficam lá guerreando e se matando. Né? E aí Jesus vem e traz a ideia do Deus Pai, e nos diz, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o que vos dará o vosso Pai Celestial? Quando o filho vos pede pão, vós não dais uma pedra. Se pede um peixe, não dais uma serpente. Não é? Então, quanto mais vos dará coisas boas o vosso Pai Celestial. Então já mudou o paradigma, não é mais aquele Deus dos exércitos, não é mais aquele Deus vingativo. A gente sempre projetou em Deus aquilo que nós tínhamos dentro de nós. Então nós éramos vingativos, então a gente achava que Deus era vingativo. Né? A gente era agressivo, a gente achava que Deus era agressivo, punia, castigava, maltratava. Não, Deus sempre foi o eterno, a perfeição absoluta, né? O amor absoluto, o conhecimento absoluto. Deus sempre foi o tudo, né? E nós sempre fomos criaturas necessitadas tentando compreender Deus. Até hoje, por mais que a gente fale sobre Deus, tudo que a gente falar sobre Deus não é o que Deus é de verdade. Por mais adjetivos que eu fale a respeito de Deus,
São apenas palavras tentando representar o que é Deus. Mas Deus é muito mais do que a minha capacidade de tentar entendê-lo. Vocês compreendem? Né? Então, é lógico que isso é progressivo, né? E nós vamos ampliando a nossa visão do que é Deus, à medida que nós vamos entendendo, né, que Deus está em tudo, que nós estamos em Deus. A própria ciência está se curvando hoje para Deus. Hoje em dia, já não é difícil a gente achar físicos já tendo que admitir a inteligência universal. Né? Tem físico, a gente vê as matérias falando, olha, não dá para entender o universo hoje, na grandiosidade que a gente está vendo, das leis que regem o universo, sem entender uma inteligência universal. Não dá. Né? Então isso faz parte desse amadurecimento. Falei da segunda revelação que Jesus trouxe, né? E a terceira revelação? Nós temos, os Espíritos nos disseram que seria o Espiritismo, né? O Consolador prometido. Se vós me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, que não eu, mas o Espírito de verdade, que vós não podeis ver porque não compreendeis, mas compreendereis porque ele estará eternamente convosco, porque estará em vós o Espírito de verdade, o Paráclito, né? Então, ele deixa claro que seria um conhecimento diferente, não seria uma pessoa específica. Né? A primeira revelação teve Moisés, o seu ícone principal, a segunda em Jesus, e a terceira, um conjunto de ensinamentos, né, que os Espíritos nos trouxeram através de Allan Kardec, né, que foi o codificador da doutrina espírita. Uma porção, uma legião de espíritos amigos enviou mensagens através de médiuns, e Kardec juntou, compilou essas mensagens e formou o que a gente chama de Pentateuco Espírita, né, que são os livros básicos da doutrina espírita. Depois André Luiz, através de Chico Xavier, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes e tantos outros aí, que complementaram esses ensinos dos Espíritos. Né? Então hoje nós estamos vivendo a terceira revelação. O Espírito de verdade nos trouxe essa compreensão. Né? Então somos os trabalhadores da última hora, os Espíritas, né? Que bom, né? A gente percebe, deixa eu ver aqui na sequência, deixa eu andar um pouquinho mais, aí eu continuo. Eles lhe dizem, por que ninguém nos assalariou? Por que vocês ficaram em pé lá esperando? A gente lá, os Espíritas, na praça lá, esperando, né? 5 horas da tarde, quase na hora de terminar. Vamos pensar que vai até às 6. 5 horas da tarde a gente estava na praça lá de braço cruzado. Bom, né? Os Espíritas, né? Brincando, né, pessoal? Na verdade, aqui ele diz, né, em resposta, eles dizem, porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz, ide vós também para a vinha. Uma outra mensagem anterior, no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que o Espírito Constantino, fala assim, os Espíritas têm sido chamados também há muito tempo. Tá? É que não foi só às 5 horas da tarde, não, às 17 horas. A gente tem sido chamado há muito tempo. Tá? A gente tem sido chamado há muito tempo. Se a gente pensar em termos de reencarnação, nós já estivemos no seio da igreja, nós já estivemos em várias guerras, nós já estivemos em vários momentos da história da humanidade. Nós já estivemos em vários países, já estivemos na Europa. Toda a base psíquica das Américas tem a sua raiz na Europa, na Ásia. Dizem os Espíritos que toda a base, a nossa base de psiquismo, no nosso inconsciente, se a gente for fazer uma regressão aqui nas pessoas, não vamos fazer não, hein? Mas se a gente for fazer aqui uma regressão, nos arquivos do inconsciente, nós vamos encontrar várias encarnações de vocês lá na Ásia, na Europa, na Oceania, em outros lugares aí. Tá?
Então, todos nós somos esses trabalhadores ao longo do tempo aí. Talvez a gente tenha aceitado o convite no final, já mais próximo aqui, né? Talvez a gente tenha aceitado, mas há quanto tempo a gente está sendo convidado, né? Então, aí continuando, né? Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Oba, agora é a hora do salário, né? Aí a festa, né? O pessoal fica, todo mundo fica animado. O pessoal está lá meio dormindo, o salário, vamos lá receber o salário. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Esse senhor da vinha é danadinho também, né? Pegou dos últimos, aí vai pagar até chegar aos primeiros, né? Você já está prevendo que vai dar confusão isso, né? Vindo os da 1/10 hora, que é os das 17 horas lá, receberam 1 denário cada um. Então o Senhor, aquele que tinha combinado com os primeiros lá, 1 denário cada um, né? O valor de um dia de trabalho, ele deu aquele 1 denário para os que chegaram às 17 horas. Né? Vocês já estão prevendo a confusão que vai dar, né? Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Bom, se ele pagou 1 denário para os últimos, bom, a gente vai receber então uns 10 denários, mais ou menos, né? Acho que o pessoal estava imaginando. Né? Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ixi, aí a coisa esquentou lá. O sindicato baixou lá, foi aquela confusão, né? E gerou confusão. Gerou confusão. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa. E dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Os funcionários estavam reclamando, né? O pessoal chegou aí no final da tarde e recebeu a mesma coisa que a gente. Que injustiça, né? Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Você não combinou comigo uma moeda lá? 1 denário? Toma o teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Eu quero dar a essa pessoa que veio às 5 horas da tarde a mesma coisa que você, que chegou cedinho. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? O teu olho é mau porque eu sou bom? Aí, o que a gente vê, né? Aqui a gente vê várias coisas, né? A inveja, né? Porque a gente começa a desmerecer o trabalho do outro, desqualificar o outro, né? Aqui está implícita a inveja. A inveja, ela está muito acompanhada da preguiça. O invejoso, ele é muito preguiçoso. Tá? Eu quero o que o outro tem, mas não quero o esforço para obter. Aí os espíritos questionam, o próprio Karl Schutter questiona no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Como que foi a qualidade do trabalho? Porque o fato de eu estar desde 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã trabalhando, entre aspas, não quer dizer que eu tenha tido uma boa qualidade de trabalho. Quantos começam cedo, mas aí encosta na enxada lá, né? Adora trabalhar, fica pensando o dia inteiro no trabalho, né? A gente brinca, né? Eu adoro trabalhar. Não paro de pensar no trabalho, né? Só fica pensando, mas não trabalha, né? Então, como foi a qualidade do trabalho? Como foi o aproveitamento da hora? Aí, quando a gente lê o livro Nosso Lar, a gente vê a respeito do bônus hora. Já ouviu falar do bônus hora? Quem já ouviu, levanta a mão. Falar do bônus hora. Bônus hora é uma espécie de moeda corrente lá no plano espiritual. Lá na colônia Nosso Lar. O que é o bônus hora? Bônus hora, né? Então, tudo que eles vão trabalhando, todo o tempo de trabalho, aqui na Terra a gente conta o tempo de trabalho, não conta?
sei lá, 40 horas semanais, 30 horas semanais. A gente conta e a gente recebe conforme o programado para o tempo de trabalho que a gente tem. Lá no plano espiritual também, né? Tem um bônus hora. Então, os espíritos explicaram para André Luiz, lá no nosso lar, que o bônus é a medida de contagem de quantas horas a pessoa trabalhou. É uma medida contabilizável lá, mensurável, controlável, quanto de tempo nós trabalhamos. E a hora? Bônus, hora. E a hora? E a hora é de valor inapreciável para nós. Só para Deus. Só Ele que pode avaliar o aproveitamento da nossa hora. Né? Então você pode ter duas pessoas que trabalharam 40 horas, do mesmo jeito, no mesmo lugar, mas o aproveitamento da hora foi totalmente diferente. Não tem isso? A gente sabe nas organizações, nas instituições. Né? Aqui, o aproveitamento da hora é diferente para cada um de vocês. Né? É diferente. Eu posso sentar aqui e começar a pescar, né? Começa a pescaria, né? Não é festa junina, mas vira uma pescaria só aqui, né? Aí começa a pescar. Qual que é o aproveitamento da hora? Depois do bom dia eu não ouvi mais nada, né? Aí tem uns que falam assim, mas é que eu estava assistindo lá no plano espiritual. Eu estava assistindo fora do corpo. Né? Eu ainda gosto de quem assiste acordado mesmo, tá? Mas tudo bem, tem gente que tem facilidade de desprendimento, a gente entende isso aí, né? Mas, enfim, né? Qual é o aproveitamento da hora? É diferente para cada um de nós. Então aí dá para entender a justiça que transcende a nossa capacidade, às vezes, de compreender só materialmente, observando as coisas. Quantas vezes a gente julga pelas aparências, a gente julga superficialmente, e Deus julga muito profundamente as coisas. Né? Por isso que ele fala, você está bravo comigo porque eu sou bom? Porque eu quero dar a esse último o mesmo que você recebeu? Ele poderia ter explicado, né? Não quis explicar porque não achou conveniente. Ele aproveitou mais o tempo do que você. Talvez ele não quisesse criar confusão com o funcionário, né? Não quisesse chamar atenção pelos defeitos no trabalho dele. Né? Então, todos nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. Né? E a gente vê, aí termina, né, dizendo aqui assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Né? Clodoaldo, acho que quer comentar alguma coisa. Oi, Clodoaldo. Bom dia. Tá ligado, filho? Tá? Oi? Acho que agora sim. Alexandre, eu queria perguntar, não dá a impressão, analisando essa parábola, que na verdade nós estamos falando de grupos espirituais, de espíritos que vieram para a Terra para auxiliar no desenvolvimento da Terra em determinados momentos históricos, dado, por exemplo, que todos receberam o mesmo pagamento pelo seu trabalho? Eu acho que sim, né, Clodoaldo? Isso que a gente estava falando, dessas várias fases, né? Moisés, os profetas, depois Jesus com todos os discípulos, e a igreja que se formou, né? As várias igrejas, os mártires, né? Depois os filósofos, os cientistas, os sábios, todo, né? O espiritismo. São várias fases da humanidade, talvez até acompanhado de espíritos vindos de certas regiões do espaço específicas, né? A gente pega, por exemplo, a fase lá dos egípcios, né? Emmanuel fala que os egípcios eram aqueles que construíram pirâmides, eram seres que vieram de fora, junto com outros, né? Diz ele até o Emmanuel que eram os mais evoluídos, dos que vieram de fora, os egípcios eram os mais evoluídos, né? A maioria voltou para o seu planeta de origem, né? E alguns ficaram
porque gostaram tanto de ajudar aqui que se identificaram, né? Então acho que tem a ver com essas, né, essas populações que vieram, cada qual a seu tempo, né, Clodovil? Então, e continuam vindo, né? A gente tem agora, a gente sabe que estão vindo espíritos aí de Alcione, né? Da constelação das Pleiades, né? Estão vindo espíritos de Alcione, né? Que é uma estrela aí muito maior do que o nosso Sol, e espíritos que estão vindo para ajudar a evolução do planeta, nessa fase de regeneração que a gente está entrando, né? Então isso sempre existiu, vai continuar existindo, né? Essa transmigração de povos, de orbes diferentes do espaço. Existe toda uma permuta de elementos dos planetas aí, né? Ô Felipe, passa para... Não, pode falar, senão o pessoal não ouve, o pessoal aqui não vai ouvir o seu comentário. Pode falar no microfone. Isso. É que a gente sente isso nas crianças de hoje. A inteligência, às vezes eles falam coisas, eu sei porque já sou bisavó, né? Eles falam coisas que a gente fica assim, boca aberta. E vê, meu Deus, eles não são daqui mesmo. Né? É verdade. São espíritos aí, estão vindo diferentes, né? Estão vindo diferentes. E a gente vê que o fato de chegarem por último, o pagamento vai ser o mesmo. Qual é o pagamento? Todos nós evoluímos, a cada um segundo as suas obras. O resultado vai ser uma perfeição relativa que todos vamos conquistando. Essa vai ser a paga. Não adianta a gente ficar bravo, mas ele está recebendo mais do que eu. Às vezes a gente vê a pessoa aqui, mas a pessoa está tão bem, a pessoa está com uma vida boa, e eu estou passando dificuldade, eu estou assim, né? E a gente fica com esses raciocínios mais mesquinhos, muitas vezes, quando vê alguém ficar melhor espiritualmente, ou economicamente, ou familiarmente, mas aqui a gente vê que não se justifica. Cada um está vivendo a sua realidade, e cada um vai superar a si mesmo e vai ganhar como pagamento a evolução. Né? A gente tem muitos dos espíritos da primeira hora que até hoje não aceitaram a proposta de amor. O Divaldo fala, nos últimos livros principalmente, ele fala de rabinos no plano espiritual, que odeiam Jesus ainda. Rabinos, né, ligados ao judaísmo. A gente vê que quem tramou a morte de Jesus foram os fariseus, foram os escribas. Né? Até hoje existem seres que estão ainda perseguindo os cristãos, perseguindo os espíritas. Fica muito claro isso na obra do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, né? Existem muitos espíritos, a gente atende muitos espíritos nas reuniões ligados à igreja ainda, né? Ligados aos séculos passados aí, de predomínio político, econômico e religioso, né? Da igreja, que não nos aceitam como espíritas, nos perseguem. E aqui eu não estou falando dos bons religiosos, eu estou falando daqueles que usaram as religiões para perseguir. Talvez nós tenhamos feito isso já, muito provavelmente. Hoje a gente está reencarnado no Espiritismo e sofrendo às vezes perseguições, né? Tanto de encarnados quanto de espíritos. Né? Então, é lógico que sempre os cristãos verdadeiros, ligados ao judaísmo, ligados ao catolicismo, ligados ao protestantismo, ligados ao espiritismo, sempre os religiosos verdadeiros, aqueles que ouviram, que estudaram e aplicaram, sempre estavam e estarão em situação melhor. Sempre estarão em situação melhor. Né? Serão aqueles trabalhadores animosos, aqueles trabalhadores fiéis, que Jesus, né, está guiando o passo dessas pessoas. Agora, e aqueles, né, muitos de nós, a gente só absorvia o discurso da religião e usava para perseguir, para maltratar, para matar, para roubar. Né? Não teve isso? Quem já estudou história aí sabe. Né?
Então, esse é o nosso desafio hoje no Espiritismo. O nosso desafio é não absorvermos apenas o discurso novamente, mas é estudarmos e aplicarmos finalmente os ensinos recebidos, né, do Evangelho. Porque a gente tem errado frequentemente, né? E a gente chega lá no plano espiritual falido de novo. Puxa vida, de novo. Já estive no judaísmo, fali, já estive no catolicismo, fali, e agora estou no espiritismo e estou falindo de novo. Né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? A nossa adesão, né, ao que a gente tem estudado, ao que a gente tem aprendido, né? Mas não faltam estímulos para isso, né, pessoal? A gente tem a mediunidade aí, a gente tem os livros, a gente tem possibilidade de caridade, de ajuda mútua, né? É só a gente sair um pouquinho do... Felipe, minha mãe quer falar. É só a gente sair um pouquinho do nosso comodismo, né, da nossa preguiça e arregaçarmos as mangas, né? Fala, mãe. Alexandre, um desses últimos livros do Divaldo, que fala inclusive desses rabinos incentivando as drogas, não é a transição planetária, acho que é o outro, né? Não me lembro agora, mãe. Não me lembraria, não. Mas os espíritos nessa condição mais infeliz, né, eles estão ligados ao estímulo de todas as coisas negativas do planeta, né? Né? Porque, na verdade, estiveram no contexto das religiões, mas não aceitaram, não viveram a religiosidade de fato, né? Então a gente só absorveu o rótulo, né, mas não a vivência, né? Então o que acaba prevalecendo é o primarismo mesmo, o primitivismo, né? E tudo que é negativo é um prato cheio, né? Exatamente, né? As drogas, o abuso do sexo, né? Todos os vícios da alma, né? Então isso a gente precisa ir se desvencilhando devagarzinho, né? Através do autocontrole, da disciplina mental, emocional, comportamental, né? Que na verdade tem a ver com a saúde, né? Toda a nossa saúde tem a ver com esse equilíbrio que a gente vai vivendo, porque a vivência das leis divinas com harmonia vai nos levando a uma vivência física, mental e emocional harmônica. E toda vez que nós sairmos dessa vivência harmônica, de acordo com as leis divinas, a gente vai estar entrando pelo caminho da doença, da patologia. Por isso que Jesus falava, ele curava o corpo e falava assim, agora vai e não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Então, inclusive, ele sabia que a pessoa podia piorar de novo. Ah, mas ele não curou? A pessoa não estava curada? Está salva? Não. Não. Jesus sabia que a pessoa podia piorar de novo. Quando que ela podia piorar? Se aquela mudança de fora não fosse acompanhada por uma mudança de dentro, efetiva, ele podia desenvolver os sintomas de novo. Seja um problema de estômago, seja um problema na perna, seja um problema na cabeça, o que fosse. Podia piorar de novo, né? Então a gente vê que a saúde, ela tem um conteúdo moral importantíssimo. E a gente só vai adquirir a saúde plena, né, espiritual, com um ajustamento moral, né, espiritual, mental nosso, perante as leis divinas, né? Isso a gente precisa estudar. O que é isso? Que vivência que é essa? Aí está nos livros, a gente tem que entender qual é a vivência que os Espíritos propõem para a gente. Tá? Nossa, já estamos na nossa hora, né? Vocês já estão cansados aí também de ouvir. Então nós vamos finalizar.